Boa noite, gente maravilhosa, incrível, linda. Hoje a gente tem um convidado muito especial aqui que vai falar sobre um tema que vocês amam, sobre ansiedade. Deixa eu escrever aqui o tema. Deixa eu escrever. Estaremos agora com o Vitor Sorrentino, ele que vai ajudar a gente a entender um pouco mais sobre ansiedade, como que a gente faz para superar tudo isso. Ele que é um médico fantástico, deixa eu colocar o nome dele aqui para depois vocês seguirem ele, Dr. Vitor Sorrentino. E eu vou colocar o tema aqui para vocês, vou fixar no comentário como que a gente vence, hein, gente? Ansiedade. Como vencer a ansiedade. Agora eu quero muito coração, gente. Mas coração, sabe aqueles coração que a gente bomba de mandar? E daí tem o aviãozinho, que você pega o aviãozinho e manda pra amiga, pro amigo, pro irmão, pra vizinha, pra colega, pra todo mundo. Você faz assim e você manda pra um monte de gente para que muitas pessoas possam ser beneficiadas com essa live de hoje, que tá muito, muito, muito especial. Então, eu vou olhar aqui se ele já chegou e eu agradeço a presença de todas vocês e todos vocês e manda aviãozinho e coraçãozinho para todo mundo que ele já está. Esse homem maravilhoso que eu vou apresentar para vocês, que tem um programa maravilhoso digital, que é Os Segredos para uma Vida Longa. Oi, meu querido, boa noite. Como que você está? Boa noite. Tudo Estava falando ótimo. sobre você, que você é um homem incrível. Deixa eu botar aqui. Você tem um programa digital, né, que eu sei que é Segredos para uma Vida Longa. É, Respira Medicina, tem um pai médico super bem requisitado, você também. E você é, também tem livro, não é isso? Você tem um livro que é também tem Segredos para uma Vida Longa, é um isso gaúcho. mesmo. Respira medicina de corpo, alma. Já acho que na barriguinha da sua mamãe já estava respirando a medicina, né? Eu gosto muito. Aliás, eu aprendi a gostar muito. Essa é a verdade, Andressa. E por Eu, isso que você transpira e por isso que você é um profissional de tanto sucesso e que ajuda tantas pessoas. muito obrigado mesmo. A missão, na verdade, quando o médico resolve ser médico, por muitas vezes ele não sabe que ele tem que ter isso dentro dele para ele poder. A gente ouve falar dessas coisas, né, Andressa? Não, o cara tem que querer amar as pessoas e tudo mais. Mas imagina, quando a gente escolhe fazer medicina, nós somos muito jovens, tem 16, 17 anos. Então é um momento que a gente não tem ainda muita noção, né, do que a gente vai sentir. E às vezes demora muito para sentir isso, sabe? Para sentir mesmo na pele aquela coisa assim, poxa, salvar o mundo, mas não é salvar o mundo, é salvar as pessoas Amém. de fazer isso. Aí as coisas começam a acontecer de uma forma tão diferente em nossas vidas que parece que nós realmente fomos colocados naquele papel por, por uma missão, por um propósito maior que a gente não consegue tangir. Tenho certeza disso. E hoje tenho certeza que você vai ajudar muitas pessoas que estavam querendo muito que você viesse aqui. E a gente vai tratar de um tema que é um tema super atual, tanto que o Brasil, até onde eu sei, é o primeiro, número um em ansiedade. É isso mesmo, doutor? É Estamos em isso mesmo. número um. Isso, O e um Brasil é país o tão país. bonito, né? Tão, com pessoas tão bonitas, com locais tão bonitos, com a natureza tão bonita. E eu fico a pensar, doutor, se não seria uma busca desesperada pelo sucesso, uma busca desesperada pela juventude, a melhor versão de mim. Eu sei, você que trabalha, você vai poder falar bem, porque você trabalha com a medicina integrativa, de procurar essa longevidade, mas não procurar essa beleza constante somente, porque sempre vai existir alguém mais bonita que eu, sempre vai existir alguém mais inteligente que eu, sempre vai existir alguém mais rico que eu. Então, doutor, como que o senhor vê para essas pessoas que estão nos assistindo, que às vezes lidam tão dificilmente com a falha e o erro? E a gente sabe que a ansiedade, muitas das vezes, eu estou me ocupando de algo que ainda vai acontecer. E se me ocupa é porque tem um certo medo dentro de mim. Você poderia conversar isso com a gente? Claro, claro, é um prazer falar sobre isso. Eu gosto muito de falar sobre isso, até eu acho que a parte que mais me trazia curiosidade dentro da medicina, curiosidade, era a psiquiatria. E é muito complicado da gente conseguir entender todas as nuances da mente humana. A gente não consegue. É intangível, então a gente tem que criar hipóteses. E dentro dessas hipóteses aí,
Por mais que a gente saiba, a gente não sabe nada, porque depois das hipóteses a gente vai para o ser, para o indivíduo. E o indivíduo é único. Então, aquelas hipóteses elas podem cair tudo por terra na mente de um determinado ser ali. Tem linhas de raciocínio. Trazendo um pouco assim ao nosso país, né, o porquê dessa quantidade de ansiosos, né, e é nítido de enxergar isso. Eu costumo dizer, eu atendo pessoas do mundo todo. E quando eu estou em Portugal, por exemplo, eu recebo pessoas lá, e os europeus, eu pergunto sobre ansiedade e dificilmente eu recebo alguém que fale assim, sou ansioso. É muito difícil. Mulheres e homens. Aqui no Brasil é o contrário, né? É muito difícil atender alguém, né? Principalmente das mulheres, e que não refira que é ansioso. É quase que aquela coisa de mesmo sem eu saber se sou ou não sou, eu sou. Né? Então, tem algumas coisas que fazem com que a gente fique mais ansioso, né? E justamente tu enumerou algumas, que é essa pressão que a gente sente aqui, não só uma pressão econômica, né? Não só uma pressão socioeconômica, na verdade, essa necessidade hoje que se impôs no Brasil, tu viu, o Brasil tem um trânsito de rede social que poucos lugares do mundo a gente enxerga. Essa necessidade, às vezes, eu brinco que com meus amigos, falam assim, poxa, eu posto pra caramba, mas se eu não tivesse algo a acrescentar na vida dos outros, o que eu ia postar? Eu ia postar uma foto minha e ficar colocando, sei lá, uma frase de Salmos, né? Eu fortinho, eu não sei o quê, o meu... Claro que eu tô analisando pelo meu ponto de vista, talvez, né? Se eu não tivesse trabalhando com o que eu trabalho, que eu posso fazer diferença na vida dos outros, sempre trazer um recado junto, porque o meu post, do mais idiota que possa parecer, ele é sempre pensado de forma a atingir determinados grupos de pessoas. Se eu posto eu com meu filho, eu não estou postando para mostrar meu filho, eu estou postando para mostrar como um pai pode ser um pai presente na vida de um filho, independente da vida louca que possa ter, ou a quantidade de trabalho que ele possa ter, como é o meu caso. E você percebe que a sua intenção, ela tem total relação com o seu comportamento interno. Porque na medida que você coloca um post com a intenção, seu para quê, é um para quê de propósito, você se desvincula de ficar depois se ocupando com a quantidade de curtida ou comentário. Porque se você atingir uma pessoa, o seu objetivo já foi alcançado. Então, isso é muito importante para quem está nos escutando, porque muitas pessoas colocam um post e depois de 3 segundos já olham lá, deixa eu ver quantos comentários. E isso causa uma ansiedade muito grande e uma dependência emocional também. Tu vê essa medida do Instagram de tirar as curtidas, né? Perfeito. Ver se tem cabimento uma coisa dessa. Eu acho que foi muito positivo, mas não era para fazer tanta diferença na vida das pessoas. E fez. Essa necessidade de ser querido pelos outros, de ser visto pelos outros. Agora eu tenho voz, né? Já que eu tenho voz, eu tenho que aparecer, independente de expondo o que ou falando o que. Inclusive nos posts dos outros, né? Eu vou lá e me posiciono e eu não faço ideia do que eu estou falando às vezes. Então, realmente a rede social ela conseguiu talvez trazer, talvez não, definitivamente, trazer ainda mais ansiedade para um povo que já é ansioso por si só, por diversos motivos, como tu disse, essa coisa de querer ser o mais bonito ou a mais bonita, ser desejado ou desejada, ser rico ou mais rico, ou sendo pobre, parecer que sou uma vítima, sabe? Tem um universo inteiro onde em qualquer instância, em qualquer tipo de pessoa, em qualquer posição que ela esteja, seja linda, feia, rica ou pobre, negro ou branco, ou gay ou heterossexual, ele sempre tem um motivo hoje para ser ansioso, pelo contrário. É engraçado. Porque eu tô assim. Então, as pessoas parecem que almejam, isso é natural no mundo todo, mas no Brasil parece que isso se tornou epidêmico, pandêmico. Almejar sempre algo que não é o seu, que não é o seu ser, né? Eu não sou, isso traz, eu não sou uma pessoa assim, mas eu quero ser desse jeito. Mas vem cá, quem sabe primeiramente, tu não tenta melhorar aquilo que tu é e não tenta ser algo que, tu imagina, se eu quiser ser o Neymar, como é que eu vou jogar futebol igual a ele? E hoje existe um movimento junto disso, né, Andresa, que é assim, ó, que até vem com a intenção de ajudar as pessoas,
mas que pode estar prejudicando algumas pessoas, que é o movimento de tu pode tudo. Não, peraí, como é que eu posso tudo? Eu sou um indivíduo, se eu acho que eu posso tudo, vou me dar muito mal na vida. E eu vou, depois de um tempo, perceber que, puta, que tempo que eu perdi. Não, peraí, eu não posso tudo. Eu posso tudo dentro de mim. Eu posso ser a melhor versão de mim. Né? E isso nos tira uma ansiedade gigantesca. Porque quando eu quero ser a melhor versão de mim, eu me capacito nos meus dons. E eu desenvolvo os meus dons. E eu aprendo a desenvolver, a entender que tem determinadas coisas que eu não sou bom, não vou ser bom e não tenho como ser bom. Agora eu tenho como ser melhor do que eu sou, aquilo que eu sou ruim. Né? O Vitor é ruim em administração. Contrato pessoas. Enquanto eu não contrato pessoas, eu tendo consciência disso, eu sei que meu trabalho vai ser ineficaz para aquele nível de excelência que eu quero. Então é tanta coisa que faz as pessoas ficarem ansiosas. Assim, isso do âmbito comportamental, né, Andressa? A gente está falando aqui de comportamento. Né? Depois a gente fala um pouquinho também da parte do boom, enfim, endógeno, a gente conversa um pouquinho, que isso é extremamente importante. Vamos entrar primeiro nas emoções, depois a gente vai para essa área que é extremamente importante, alimentação, água, atividade física. Mas assim, eu penso comigo, sabe, Vitor, que no final de tudo a gente só está querendo ser feliz. Quando o outro faz o que faz, ele busca ser feliz. Quando eu faço o que faço, é ser feliz e no final de tudo é ser amado. É 1 Coríntios 13 lá. No final de tudo, fé e esperança, mas o que mais vale é o amor. Então, essa busca pelo ser humano, de ser amado, de ser querido, de ser pertencente, vai causando uma ansiedade tão grande, porque nesse medo de não ser amada, desse medo de não ser olhada, de não ser escutada, eu acabo querendo o tempo inteiro ser o que não sou. E quando sou o que não sou, causa ansiedade porque eu saio do meu fluxo com o universo. E daí eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre o perfeccionismo. Porque é muito natural. O ansioso, ele fala assim, ou ele fala que é estressado, que é a palavra bonita para ansioso, ou ele fala assim, eu sou perfeccionista. E aí, Vitor, como é que é essa relação? Pois então, eu vou te dizer, eu como bom virginiano, que eu sou extremamente perfeccionista. E eu nunca consigo deixar as coisas exatamente como eu gostaria de deixar. E nem por isso eu sou ansioso. Porque eu sei que eu fiz sempre um pouco menos do que eu poderia fazer. Eu tenho essa consciência. Que é uma consciência que, na verdade, em tudo na vida, a gente se encaixa nisso. Eu sempre poderia fazer um pouco melhor. A gente sabe disso. Mas nem sempre foi possível fazer aquele melhor. Eu tive outras coisas, eu tive os desvios que são naturais. Então, é natural, imagina, eu preparo aula, não agora na época, né? Mas eu preparo aula quase toda semana, para final de semana, palestra, cursos e tudo mais. Eu sempre reviso no dia anterior e vejo assim, podia estar um pouco melhor. As pessoas que estão assistindo lá, é sensacional aquilo. Então, assim, nunca isso me deixou ansioso, mas me deixa tenso, né? Que assim, não é ansiedade, eu assim, preciso fazer o melhor de mim. Eu preciso entregar o melhor de mim. Não é porque eu preciso aparecer, ser o melhor, porque eu preciso bater não sei quem. Muda tudo. É o jeito que eu enxergo a coisa, porque eu quero ajudar o máximo possível as pessoas. Eu vou fazer uma live, vou conversar contigo aqui. Eu quero passar o melhor. Isso não me deixa ansioso. Isso me deixa focado para fazer isso. E a atenção que me vem é uma atenção positiva. Assim, poxa vida, quantos que eu vou conseguir tocar e transformar? E assim, Vitor, mas é que tu trabalha com saúde, tem essa possibilidade. Pô, Andressa, tu tem um Instagram, tendo uma rede que é só para ajudar as pessoas. Tudo bem, mas e eu posso fazer isso sendo um porteiro do condomínio, tá entendendo? Que as coisas não se limitam ao que tu faz, onde tu está. Eu posso ter uma pessoa legal pra caramba em qualquer. Olha, vou te dar um exemplo aqui. Eu estava. O batizado do meu filho foi há um mês atrás. E como o padre Fábio de Mello é meu amigo há muitos anos, paciente, acabou se tornando amigo, ele veio fazer aqui o batizado do Miguel. E a gente chegou tarde, né? A gente veio de São Paulo, chegamos aqui tarde em casa e fomos jantar. E eu tenho uma cozinheira aqui que preparou uma comida, tal. E eu sei o quanto que ela é esforçada, ela gosta de fazer coisa legal, ela fica tensa, ansiosa, porque ela gosta de fazer uma coisa legal. Ela, por si só, ela é uma pessoa um pouco ansiosa. Porque ela quer, é claro que Agradar. ela quer agradar, né?
Então é uma ansiedade gostosa, né? E tu vê, eu não falei nada, não comentei nada, a comida estava muito boa, tal. Normalmente se a comida está muito boa, ah, a gente não tem uma necessidade de perceber o quanto aquela pessoa se esmerou para fazer a comida. Não é natural de ser humano fazer isso, e nem mesmo o Padre Fábio, sendo uma pessoa elevada como ele é, ele não tem essa obrigação e nem que sai, imagina, nós estávamos batendo altos papos aqui, não era, né? Era só eu Não e era ele, objetivo. sabe? Mas quando ela veio retirar, tal, ele elogiou a comida. Ela foi o simples fato dela se expressar. Falou assim, ah, muito obrigado, tal. E ela saiu e ele percebeu e falou assim, puta que alma boa, olha que legal. A gente consegue enxergar além, né? Eu falei, realmente, Fabiela é uma pessoa, ela é muito comprometida, né? E ele falou assim, cara, aí depois ele fez questão de chamar ela, falou assim, que comida boa, você não faz pra agradar, que comida boa, olha, tu deve ter feito com muito carinho e tal. Esse tipo de pessoa, né? Assim, que tem um tipo de ansiedade diferente, é uma pessoa que ela vive tão bem, porque a ansiedade dela, o anseio dela, não é uma ansiedade, é um anseio, é fazer o bem. Ou seja, é o Vitor só aqui na rede social que pode fazer, ou é a Andresa? Não, é a cozinheira de casa, mostrando o carinho que ela tem para agradar. É o porteiro, enfim, não. Você falou uma coisa tão bonita agora, Vitor, porque a ansiedade, quando ela é normal, ela é a ansiedade é uma energia. A tristeza, por exemplo, é energia de paralisação, ela paralisa. A ansiedade é uma energia de movimento, ela te coloca em movimento. Se tu tem uma ansiedade feita que você ilustrou, como a cozinheira ilustrou, que é uma ansiedade normal, ela nos faz fazermos o melhor que podemos fazer. Já quando é uma patológica, eu nem faço. Porque eu estou tão ansioso, tão ocupado com o que tenho que fazer, que eu nem faço. E daí eu tenho uma pergunta para você. Será que essa ansiedade não seria uma forma, porque é mindset, a ansiedade é muito mindset. Será que não seria uma forma de dizer assim, se eu não me preocupo, eu não sou responsável? Porque eu conheço muita gente que diz assim, ah, não, como que eu não vou me preocupar para me preparar para essa palestra, para essa reunião? Você não tem noção, é o presidente que vai estar lá, é isso, é o meu maior cliente. É como se eu não me preocupasse, eu não fosse responsável. Você pode falar isso para a gente? Porque isso vai fazer com que muitas pessoas expandam a consciência. Porque o que hoje não sou é porque não sei. Mas a partir do momento que você ilustrar isso e a pessoa ela conseguir expandir a consciência dela para dizer, opa, caiu uma chave. Na verdade, eu não preciso ficar ansioso para fazer o que precisa ser feito. E não deixo de ser irresponsável por causa disso. Eu continuo sendo responsável. Então, pois é. Porque isso aí entra no cérebro. A gente consegue segmentar o cérebro em algumas partes, assim, de forma didática, né? E a gente tem uma parte mais primitiva e uma parte que é dos próprios seres humanos, né? Essa evolução que a gente tem é da testa. Essa coisa da responsabilidade talvez esteja tão intrínseca, tão dentro da gente, sem que a gente perceba que é uma obrigação a gente falar aquilo ali, tal como às vezes é uma obrigação, a gente brinca, né, do paulistano em chegar tarde, chegar com roupa de trabalho e falar assim, nós estamos trabalhando às 10 da noite, tá? Sabe, parece que é uma obrigação. Assim, tem que não, ser, então, é isso. não, mas cara, vai dar tu tem tempo, faz esporte no meio do dia. Vamos, Não, fica bonito, né? Não, eu sou me responsável, eu sou me ocupado. A gente entra e aí a gente vem na inteligência coletiva, né? Essa inteligência coletiva, ela nem sempre é inteligente, né? Mas é uma inteligência porque somos nós, seres humanos inteligentes. Então ela é É coletiva. o neurônio espelho. E a gente tende a absorver isso do nosso meio e a depender de como a gente modela isso, a gente espelha coisas que já tem pensadas. Então eu tenho que fazer, eu sou ansioso por causa disso. E tu bem falou antes, tu usou uma expressão muito boa. Eu sou ansioso porque eu tenho que, eu terei que. O ansioso ele vive no futuro, né? Independente do que tu está pensando, tudo é o agora.
Então não adianta, eu posso estar em qualquer momento. Que momento é agora? É agora, é aqui e agora. Não, mas é aqui e agora. A gente não inventou ainda a máquina do tempo. Não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, o ansioso, ele vive do futuro. E ele precisa desconectar isso aí, porque senão ele não vai conseguir fazer o futuro dele melhor, nunca, né? Se ele vive no futuro, ele não está vivendo o presente. Tem gente que está aqui, ó, eu estou vivendo, tu vê agora numa época de Covid, né? As pessoas vivendo de previsões. É só futuro, tu já viu? Como é que não vai criar isso ansiedade? Aqui nós temos um exemplo típico de como se cria ansiedade numa pessoa que às vezes não é ansiosa. Criar perspectivas sempre ao futuro. Essas um monte de hipóteses que a gente tem criado no Brasil, e a mídia participa muito disso, não passam de hipóteses. E não passam de hipóteses que vão trazer obrigatoriamente ansiedade. Principalmente se elas são jogadas do jeito que são jogadas. Aí tu tem um exemplo típico de como tornar uma pessoa ansiosa e como que ela pode entender fora dessa situação que ela é ansiosa. É trabalhar na hipótese. E se não, filho, é aqui e agora. Não, mas e se aqui e agora? Em qualquer momento que tu pegar da tua vida, tu sempre esteve no aqui e agora. Então, a tua capacidade de mudar o futuro depende do aqui e agora. Então, não adianta eu viver ansiando pelo futuro, né? O ansioso é isso aí. E é assim, é, é, um, é, um, é uma sensação que eu tenho quando eu atendo pessoas. Olha uma coisa engraçada. Eu pergunto para todas as, principalmente mulheres daí, tá? Porque se são ansiosas, é uma das perguntas. Ansiedade, estresse, ansiosa. Tá? Eu, sinceramente, não estou nem aumentando os números. A cada 100 mulheres que eu atendo, uma me diz não. Parece brincadeira, né? E enquanto em Portugal, o contrário. Para tu ver como, assim, temos motivos? Temos, mas é demais. Não pode ser normal. Bom, aí eu pergunto assim, ó, no contexto das pessoas, das mulheres que tu conhece, tu te considera das mais ansiosas? Eu quero saber qual é o teu nível de ansiedade. Todas falam sim. Sabe o que é isso? Todas. Sem exceção. E eu atendo amigas, eu atendo familiares. Ou seja, elas não têm ideia do nível de ansiedade que tem. E parece que, tal como falar que é preocupado... Parece que virou natural. Natural. E quando eu falo uma coisa, é muito assim, sou feio, eu sou feio, eu sou feio. Ah, não tem jeito. Chega uma hora que eu repito tanto, na política existe aquela coisa, né? Repita tanto uma mentira, uma falácia, até que ela se torne verdade. Para o nosso cérebro primitivo, é isso. É isso. Eu sou um fracassado, vai ser fracassado. Eu sou ansioso, vai ser. Vai ser porque parece que tu te permite ser ansioso, né, nesse momento, né? Porque eu sou ansioso. Tu te permite. Ah, mas é porque eu sou ansioso. Assim como eu sou depressivo. Me respeita que eu sou depressivo. Não, peraí. Tira essa palavra de ti primeiramente. Será que é ou passou por um período triste? Ou será que é ou passou por uma ansiedade? Todo mundo passa por períodos ansiosos, né? É natural que senão não somos seres humanos. Nem Buda conseguia ser 100% não ansioso. Jesus Cristo não tinha essa paciência, essa ansiedade. Não tinha como. São seres completamente diferentes. Né? E você fez eu lembrar de algo agora, que a gente está conversando sobre o Covid, daí me veio algo na minha cabeça para eu compartilhar com você. Ao mesmo tempo que a gente tem um convite da ansiedade com esse vírus, nós temos um convite também para a tranquilidade, porque a ansiedade nada mais é do que quando eu perco a minha conexão comigo e com o outro. Eu estou tão fora de mim, tão no futuro, que eu perco de quem sou. A partir do momento que eu tenho um convite de voltar para casa, porque nas duas outras guerras que tivemos, o convite é para sairmos armados para a rua. Mesmo se a gente não quisesse que nossos filhos fossem, eles iam e não tinha jeito. Agora o convite é o contrário. Vamos para o ar, vamos voltar para dentro do nosso coração. Então, para quem está nos ouvindo, tudo vai depender do mindset. Porque a vida ela é feita de escolhas. A minha vida é aquilo que escolho viver. Se quem está aí escolhe viver e as escolhas e decisões são com base no medo e na ansiedade, como que é a vida dessa pessoa? Mas se ao contrário, eu resolvo exatamente decidir que minhas escolhas sejam com base na conexão com quem sou, com o que o outro é, verdadeiramente ouvindo o outro, escutando você, escutando meu marido, escutando minha esposa, abraçando, olhando, profetizando,
o meu grau de ansiedade vai diminuir. Então, que essas mulheres, esses homens que estão nos ouvindo, possam compreender que o Covid também é um convite para conexão. E quando eu me conecto, eu estou no presente. Porque quando não estou conectada, é porque não estou no momento presente. E daí eu quero que você converse sobre as ferramentas. Eu falo sobre várias no meu livro Todo Santo Dia. Não sei se você conhece o livro aqui. Opa, deixa eu mostrar. Bem legal. E eu trago várias ferramentas. E, lógico, as mais conhecidas têm meditação, a respiração, a autoobservação. E uma coisa que eu falo muito, Vitor, é que essa ansiedade, ela vem muito do valor segurança que o ser humano quer o tempo inteiro. É como se eu não aceitasse a incerteza. Mas a única coisa que é certa é que a vida é incerta. Enquanto o ser humano não perceber que é incerta a nossa vida, que eu não tenho certeza se irei permanecer no meu emprego, se permanecerei casada, se permanecerei falando com você, a qualquer momento posso ter um problema, você é médico, sabe? Então, enquanto as pessoas ficarem o tempo inteiro colocando o valor segurança como a base da pirâmide, é muito perigoso isso. Precisa ter o equilíbrio, precisa ter a sensatez, para que a gente possa verdadeiramente olhar para a ansiedade por um lado positivo, de fazer, de me movimentar, colocar-me em movimento, mas que esse movimento não me cause paralisia. Perfeito. Assim, André, é, que é tão, assim, é tão difícil as pessoas aproveitarem um período onde, vamos pegar, se nós estamos numa população que é a população que mais se considera ansiosa do mundo e que gosta de expor isso, tu imagina o quanto não gostam de expor isso e o quanto não atraem isso para si próprios num momento como esse. Poucos são aqueles que conseguem tirar proveito disso, infelizmente, porque é um baita de um proveito. É claro que excluindo pessoas que não têm como não estar, não é ansiosas a palavra, mas tensas em relação, às vezes, a ter o que comer semana que vem, ou no dia de hoje, garantir o seu emprego, ou então garantir que vai conseguir pagar o seu empregado. Então, nós temos uma situação agora que traz... Real, traz tensão, carrega tudo isso, mas enquanto a gente não tem possibilidade de mexer, inicialmente, agora nós já estamos mudando, mas primeira, segunda semana não tinha possibilidade. Então, como que eu posso aproveitar da melhor forma esse momento? Tanto é que foi um momento de expansão absurda de lives aqui nas redes sociais. Verdade. De muita gente que queria tirar proveito desse momento, mas às vezes um proveito ajudando os outros, que bem-vindo. Independente se a pessoa quer tirar proveito, que quer atrair para ela, vender alguma coisa, não interessa. Pô. A pessoa que está ali assistindo não precisa comprar nada, não. Ele precisa assistir de graça, aí uma informação. Né? Então, criaram-se oportunidades em que se eu conseguisse usar dessas estratégias, por exemplo, peraí, aquele, assim, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Eu estou aqui de noite, adianta eu ficar pensando que, puxa, amanhã eu tenho que pagar e não tem. Chega uma hora, querido, que é aquela brincadeira do relaxa e goza. O que eu posso fazer nesse momento? Bom, assim, eu tenho meu filho do meu lado. Né? Eu também tenho conta para pagar, também tenho... e para mim não é a minha preocupação, Vitor, como eu posso atender de telemedicina tranquilamente. A preocupação do Vitor mesmo é com a situação do país, das pessoas. Porque o meu trabalho está garantido. O meu nível de cliente que paga para mim, que investe na minha clínica, é um nível de cliente que, para ele mesmo, sendo a consulta do Vitor, uma consulta das mais caras do Brasil, para ele aquilo ali não é nada. Ele está pensando nos milhões que ele está perdendo. Pô, Vitor, tu é um médico elitista? Olha, eu atendo elite no meu consultório. Por quê? Porque eu me capacitei para isso. Eu não posso sentir culpa disso. Eu não posso ficar agora ansioso, porque... Perfeito. E o merecimento é maravilhoso. Mas tá vendo que até nessa situação eu poderia ser uma pessoa ansiosa? Não, porque, afinal de contas, eu estou deixando de ajudar. Não, eu ajudo muito mais do que o médico que está lá no posto de saúde. Porque aquele ali está tão ocupado ajudando aquelas pessoas que chegam ali que não pode
se especializar, não tem dinheiro para pegar e fazer cursos como eu tenho e atingir milhões de pessoas nas redes sociais, por exemplo, gratuitamente, ensinando. Que não é um tempo que ele tem naquele momento. Eu já tive esse momento da minha vida, mas me capacitei para fugir disso. Então, em qualquer situação, se a gente enxergar essa situação com clareza, para isso precisa de estratégia, de técnica. Eu preciso ter técnica para respirar, para me colocar no lugar, conseguir pensar de forma não linear, mas de forma horizontal, vertical, para enxergar. Peraí, o que eu tenho para fazer nesse momento? Como é que eu vou me planejar? Tem pessoas que não têm esse hábito, nem mesmo nos finais de ano, Andressa. A vida é tão desorganizada, então deixa para depois, pensa para depois, que não chega no final do ano, que é um momento de reflexão para todas as pessoas. Assim, agora eu vou me programar. Como é que eu gostaria que fosse esse ano? Antigamente a gente conseguia fazer essa programação, é muito engraçado, para 5, 10 anos. Hoje em dia a gente consegue fazer para um ano e olha lá. Porque as coisas acontecem tão rápido, que não tem como prever, né, financeiramente, por exemplo, na minha empresa. Eu vou... Essa estratégia. Não tenho certeza que isso vai acontecer, então não posso fazer essa projeção. Mas o fato é que se eu consigo utilizar essas técnicas para expandir meu pensamento nesse momento, porque muita gente fala assim, pô, mas eu não consigo nem pensar, Vitor, eu estou com conta. Se tu já está pensando desse jeito e tu tem o que fazer nesse momento, não tem. Está tudo fechado. Tu não adianta. Mas as pessoas, então, elas se cegam de tal forma, Andressa, que quando elas falam isso, elas já impedem que elas possam enxergar de qualquer outro jeito as coisas. Não, eu não Perfeito, consigo, porque eu sou tão a sua estressado. própria escolha está baseada no medo. E quando a gente escolhe e a gente está pensando baseado no medo, você não toma boas decisões. Não. No livro, inclusive, eu tenho uma ferramenta que eu faço lá, que eu acho super interessante, não sei se você já viu, que é assim, para quem for ansioso e estiver aqui assistindo a live, faz, né? Eu sempre gosto de falar assim, testa, vê se funciona para você. Eu gosto sempre comigo, eu escrevo todas as minhas preocupações que eu tive, por exemplo, ontem, semana passada, de um mês, e eu escrevo, inclusive, o impacto que aquelas preocupações deram sobre mim. Aí foi o que? Uma dor no ombro, uma dor de cabeça, eu fiquei me sentindo mal, não consegui me comunicar bem, acabei ficando brava, me irritei, tratei mal meu marido, eu coloco minhas reações. E depois eu me faço a seguinte pergunta: todos esses impactos me ajudaram a resolver essa preocupação? E quando eu percebo que aquele impacto e aquela preocupação nada me ajudou, é como se caísse várias fichas de eu ver que não adianta ficar me ocupando, ficar me preocupando. E quando a gente escreve, já existem estudos científicos que comprovam que eu organizo a minha mente. Porque enquanto eu estou apenas na secretária eletrônica, tanta informação, que eu não consigo organizar as ideias, fica uma bagunça. Eu não sei se o meu problema é por causa da conta que eu não estou pagando, se é por causa do marido que me tratou mal de manhã, se é a filha que não me obedeceu. E daí eu confundo tudo. Mas quando eu escrevo, eu posso organizar as ideias. Então, assim, quem tiver aqui fizer sentido, faz essa ferramenta. Para mim, me ajuda muito. O doutor tem alguma ferramenta que o doutor faz que poderia contribuir? Como que o senhor lida com a ansiedade? Primeiramente, senhor, se descarta, por favor, e doutor também, né, Andresa? Eu brinco assim, eu sou um médico que eu não tenho a mínima necessidade que alguém me chame de doutor nem senhor de jeito nenhum, porque doutor, não sou doutor, sou médico, então é Vitor. Isso é lindo. Para falar, antes de você continuar, isso é lindo. Eu estava estudando a Bíblia hoje e Jesus, por exemplo, ele não gostava de ser chamado de rabi, de mestre, nada disso. Ele sempre dizia assim: eu sou o filho do homem. E daí, quando você vai estudar por que ele gostava de ser chamado do filho do homem, porque ele se colocava em pé de igualdade com a multidão. Por isso que a multidão amava tanto, ele queria estar, ele era um imã, onde ele estava, todo mundo queria estar junto. Então, muito bonito você falar isso. Porque quando você é doutor, te coloca num grau, parece que é inacessível. Mas quando você é o filho do homem, você é como a gente, você torna-se uma pessoa humana. E na humanidade que você consegue transmitir a verdade. Concordo plenamente. E eu acho esse distanciamento tão bobo, né? Porque, assim, enfim, as pessoas falam assim, pô, Vitor, mas tu bota DR na tua descrição aí. Primeiro que não tinha o Victor Sorrentino quando eu fui me inscrever. Segundo que o DR é para caracterizar o médico.
sou médico, né? Ou seja, me presto aqui a falar sobre medicina, senão, claro que eu já tenho que me preservar, senão as pessoas iam me perguntar o tempo todo. Ah, o senhor faz o quê? Psicólogo? Você faz o quê? E eu ia ter que ficar respondendo assim, poxa vida, entra no site. E aí eu já vou pegar esse gancho do entra no site, né, para explicar aquilo que tu trouxe aqui. Tem ferramentas, eu acho essa maravilhosa de escrever. Mas se tu deve reparar isso, tá? Talvez não tanto aí, porque os posts de vocês são mais sucintos, né? Mas os posts do Vitor tem. Como é que eu vou? A minha área médica, ela não depende de frases. Não são frases. Toda frase é acompanhada de uma linha de raciocínio. Então, não é assim, ó, o zinco é bom para o vírus. Porque se eu não explicar e trouxer a referência científica ou então uma linha de estudo, a informação ela fica facilmente combatida por falácia de pessoa, porque eu vou mais ou menos contra esse status quo da medicina tradicional. A medicina tradicional vai falar assim, a ansiedade só se trata com remédio. O resto é balela. E eu vou mostrar que não, que determinados a alimentação vai fazer toda a diferença e o mindset E é isso também. que eu quero puxar agora com você, para dar tempo da gente falar. Porque, olha só, existe esse boom hormonal que eu quero muito conversar contigo, porque a gente sabe, inclusive no livro eu trato também desse quarteto. A gente sabe que tem um quarteto fantástico aí, tem a serotonina, que é maravilhoso, né? 90% aí eu quero que você fale sobre isso, que é nosso segundo cérebro. E a gente sabe que 90% é exatamente... É pelo intestino, doutor, e daí o que eu me alimento, o que eu coloco para dentro, vamos dizer, carboidrato de boa qualidade, vai fazer com que eu seja feliz, porque a serotonina é o bem-estar, o hormônio do bem-estar. Fala isso pra gente, porque tem gente que não tem essa consciência. E daí acaba comendo qualquer coisa, se alimenta de qualquer jeito. E muito dos problemas poderiam se resolver na alimentação, porque a dopamina também, não é verdade? Que a dopamina muito é pela alimentação. Porque tanto com atividade física também, meditação, enfim, mas o máximo dela, pelo que eu li, também é pela alimentação. Então, vai ser extremamente importante o senhor falar sobre isso, porque é um boom hormonal verdadeiramente que nos dá. E isso é algo que todos nós podemos fazer. Está totalmente sobre o nosso controle. Então, é assim, ó. Aí eu vou ainda pegar o gancho que eu falei para ti, porque aquilo ali que eu estava falando, eu estou te explicando que quando eu falo uma informação superficial, eu vou dar um exemplo agora aqui, clássico. Se eu não explicar, o que acontece é que na sequência vem uma série, eu muito seguido também, uma série de pessoas com apenas opiniões acharem-se então assim, ele não pensou naquilo, vou pegar ele e vou falar que eu sei um pouquinho mais. E a pessoa não se dá conta que provavelmente aquilo que ela está me falando também é superficial para mim. Eu estou há muito tempo trabalhando com isso, então eu já sei qual é a retórica, qual é geralmente o argumento contra, porque é muito fácil hoje tu defender alguma coisa. Hoje no Brasil, o que é fácil? Falar, fiquem todo mundo em casa. O que é difícil? Ir contra isso. Para ir contra isso, tem que ter coragem. Tem que estudar muito. Tem que estudar muito. Então, a minha área da medicina, já que eu vou falar que o ideal não é o remédio para determinadas coisas e é outras coisas, outras atitudes, alimentos, eu tenho que estudar muito. Então, não é superficial aquilo que eu coloco. Tem um caminhão de coisas atrás. Mas então, meus vídeos têm que ser assim. Tem uma pá de gente que vai lá escrever assim. Doutor, não dá para sintetizar, eu não consigo assistir um vídeo desse, está muito chato. Então, assim, primeiro... Se a pessoa não tem nem, né, condição de Como é que uma pessoa dessa vai sentar para escrever as coisas que acontecem com ela e o que ela quer fazer com essas coisas? Ela é imediatista. Ela não consegue assistir um vídeo de algo que está preocupando ela. Ela queria, que é a pílula mágica. Que é a pílula mágica. Exatamente. Essa pessoa está fadada, não vai melhorar. Então, as pessoas têm preguiça, inclusive, de assistir aquilo que é o entendimento correto daquilo que está acontecendo com elas. Tu imagina escrever num papel. Não vai escrever. E aí a gente traz, então, essa questão da serotonina. E o exemplo cabe aqui. Antigamente eu escrevia assim, 90% da serotonina vem do intestino. É produzido no intestino. Tá? As pessoas, a princípio, isso era uma lógica fácil. Opa, porque é de fato. 90% da serotonina produzida no meu corpo é produzida no intestino. Só que existe uma segunda informação.
E se eu der só essa, boa parte das pessoas, eu gostaria de dar só essa informação. Porque isso já basta. Para primeiro fazer as pessoas entenderem que elas têm que comer decentemente, porque senão não vão produzir. E isso já reflete o pensamento completo. Só que, na sequência, vem o médico que quer dar showzinho no meu negócio, ou então o outro assim, mas tu tá esquecendo de dizer que tu é um charlatão, que tu é não sei o quê, que essa serotonina, ela é produzida no intestino para ser utilizada pelo intestino. E é de fato. É de fato. Mas se eu estou produzindo pouco dessa serotonina, e ela é construída, é como se tu fosse assim, ó, tu tá esquecendo que tu tá falando que estão produzindo pouca casa. É verdade. A casa é construída com tijolo, com madeira, com cimento. Querido, querida, se eu estou construindo pouca casa no intestino, provavelmente, e aí eu vou trazer uma linha bioquímica, tudo bem, eu estou produzindo pouca casa no cérebro também, porque os nutrientes para eu produzir são os mesmos. Se algo está acontecendo para eu não produzir no intestino, que é justamente quem absorve os nutrientes, ou as pessoas acham, os médicos acham que a serotonina sai do ar. Não sai do ar. Tudo que é bioquímico, ele é palpável. Ele tem estruturas químicas que precisam, então, chegar até o local através de uma condução inicial pelo intestino, porque tudo que eu vou precisar para construir neurotransmissores hormônios parte do intestino. Eu vou ter que expressar enzimas. Mas como é que eu fabrico enzima? Através de comida. Eu pego aquela comida, processo e pego alguns aminoácidos. Quando os aminoácidos, pego eles e faço uma enzima. Eu junto com magnésio, junto com selênio, e assim a gente vai fazendo as coisas. Então, no mesmo tempo, a serotonina, ela precisa necessariamente de um aminoácido, junto com uma enzima que se transforma numa coisa, junto com uma outra enzima, e essas enzimas dependem de outras coisas. Por exemplo, tem uma das enzimas que são dependentes nesse processo de criar a serotonina através de um aminoácido chamado triptofano. Eu pego o triptofano da alimentação, ou seja, ele chocolate amargo, né? Banana, grão de exatamente. bico. É um aminoácido que a gente chama de essencial. Se é um aminoácido essencial, eu não produzo. E se eu não produzo, tem que vir da alimentação. Se não tiver na alimentação, ou se não tiver uma boa assimilação dele, que depende de eu mastigar, do estômago tá bom, do intestino está bom, não tem como criar esse aminoácido, porque ele é essencial. Se eu não tenho como criar ele, e ainda existem possibilidades dele ser incorporado na proteína, no osso, no músculo, ser utilizado para outros fins, porque ele não é só para fazer a serotonina. Então eu preciso que ele seja assimilado e seja sobre, digamos assim, para produzir serotonina. Quem é o indivíduo que quer produzir serotonina se eu vivo ansioso, estressado? O comando é o mesmo, é de cortisol. Eu estou ansioso, estressado, cortisol, adrenalina. Porque quem é o animal na natureza que quer ser feliz, ter serotonina, fique lá e tal, se ele está com o comando acionado para cortisol e adrenalina, não há possibilidade. Ele vai diminuir a produção, isso é fisiológico, biológico. Mas não só isso. Esse aminoácido, ele sendo assimilado e distribuído, ele vai ter que entrar na barreira hematocefálica. E existem pessoas que têm mais dificuldade de fazer essa entrada ou não, dependendo de outras coisas que ela comer. Além disso, eu tenho também uma conexão, né, que é um nervo muito importante para a gente, que conecta o intestino ao cérebro. Outras coisas também, mas faz essa conexão. E quando, então, eu tenho uma festa no intestino lá errada, com alimentos equivocados, inflamação, eu levo essa informação de que eu estou sendo agredido. Quando eu sou agredido, seu sistema imunológico, que não serve só para não pegar resfriado, né? Avisa o meu cérebro e meu cérebro cria um sistema de resposta. E eu Lógico que ele é congruente. Ele precisa ser congruente com o sistema. Exatamente. Como é que eu respondo? Respondo com estresse, estresse metabólico, inflamação. E eu tenho um sistema que a gente chama hoje de neuroinflamação, onde a pessoa tem um desvio metabólico, ao invés de produzir mais serotonina, ela tem uma via que a gente chama da via das quinureninas, bioquimicamente, né? São estruturas que têm outros fins e que no final lá elas se transformam em vitamina B3, para ver como tudo está interligado. Então eu preciso também ter um bom consumo de vitamina B3, tá? Porque daí eu posso provocar um feedback positivo, negativo, ou seja, eu já tenho B3, espera aí, cara, deixa eu produzir um pouquinho mais de serotonina, não precisa chegar lá.
Tá? Então, tem tudo conectado. E aí, a gente poderia dizer, então, desculpa só interromper, mas a gente poderia, no raciocínio que o doutor está falando, que você está falando, né? Mudando, doutor, seria assim, seria um estilo de vida, na verdade. É me alimentar bem, saber que existe todo um complexo aqui, mas que pra gente, assim, que não é da área médica, seria o quê? Comer os carboidratos de boa qualidade, evitar açúcar, tomar muita água, para também ter bastante serotonina, fazer atividade física, dormir bem. A exposição ao sol nos horários adequados também seria extremamente importante, então, para essa absorção. Seria isso, doutor, para quem está nos escutando? Sem dúvida, tá? A água é fundamental para tudo. A gente falar de sol, a gente está falando de não só o efeito da vitamina D, que é fundamental para uma das enzimas de transformar em serotonina, tá? A vitamina D. Então, tem um nome de uma enzima. Então, a gente tomar bastante água. Fazer exercício modular o nosso sistema adrenal, né? Do nosso estresse. É um modulo. Então, eu não posso exagerar no exercício, senão ele vai me depletar de alguma forma. Ele tem que ser, ele vinha somar. Mas tem que causar um estresse metabólico, é como se tivesse assim, ó, o dedo da tomada o dia inteiro. Descarrega em algum lugar. Vai para uma cachoeira, vai para o mar, vai fazer um exercício. Delícia. Vai transpirar, entendeu? Tá. Então, o exercício físico, o consumo de carboidratos, a escolha mais de carboidratos complexos. Complexos são carboidratos que não têm tanto impacto de glicose. Ou seja, quando a gente consome um arroz branco, por exemplo, não é que eu não possa consumir. Eu posso consumir tranquilamente. Mas as quantidades, às vezes, dependendo do momento do dia, de o que ele vier acompanhado, ele pode aumentar demais a minha glicose no sangue. Com isso, eu tenho o aumento da insulina, que é um outro hormônio para tentar baixar essa glicose no sangue. A insulina, quanto mais alta, mais inflamado eu fico. Perfeito. Mais inflamado, piora a produção de serotonina de novo, ou então de outros hormônios. Então, o ideal seria investir. Isso na ampla maioria das pessoas, né, Andressa? Tem pessoas. Pede para tirar açúcar. Eu já sou radical. Tira açúcar do cafezinho, tira açúcar do chá, já vai tirando tudo mesmo, não é, não, doutor? É melhor. E entender onde tem fontes de açúcares, mesmo que naturais, e demasiado. Né? O açúcar vem da cana. A pessoa toma, não, estou tomando um suco de cana. Não, aquele é açúcar puro. Mas é suco natural? Sim, é natural, mas é açúcar puro, né? De onde vem o açúcar? Verdade. Então, descobrir quais são esses alimentos, né? Essas tabelas de carboidratos mais complexos, escolher aqueles que não causam tanto uma pico. Batata doce, uma mandioquinha, Mandioquinha, mesmo a batata amarela, ela vai bem a inglesa, sabe? São as quantidades, a gente tem que cuidar com quantidade. Equilíbrio, né? Equilíbrio, né? Assim como assim, a banana é um bom alimento. Agora, para você eu amassar 2 bananas de uma vez só, talvez fique demais para algumas pessoas. Talvez não. Mas a maioria das pessoas que estão ali brigando um pouquinho com a balança, que é uma grande, né, uma quantidade grande. É uma briga grande. Pode ser um mau negócio. Investir em proteína de boa qualidade. Proteína de boa qualidade, elas não estão só nos animais. A gente tem proteína nos vegetais. Eu sou vegetariana, por exemplo. Então, qual é a boa proteína vegetal? Geralmente são os feijões, né? Os feijões que são muito ricos em proteína. E eles têm uma certa compatibilidade com as proteínas animais. Uma certa. Não são iguais, mas ela tem uma certa compatibilidade. Agora, claro que se a pessoa tem uma opção peculiar, cabe a ela estudar essa opção peculiar. O vegetarianismo pode ser extremamente saudável? Pô, é claro que vai ser. Como pode não ser, porque eu tenho um monte de amigos que só comem macarrão. Pois é, aí é uma porcaria, né? Aquela coisa, aí não faz sentido nenhum. Pois não faz sentido nenhum, por isso que eu disse. Então, entender de onde tem essas boas fontes proteicas, isso é muito importante, seja animal ou vegetal. E principalmente, aí assim, carboidratos complexos a gente já fala muito nisso, proteína a gente já fala bastante nisso, mas gorduras a gente ainda tem um medo. E muito errado as gorduras, porque a gordura é o nosso, em termos de combustível, o melhor combustível para combater a castanha. Boa, né, doutor? Demais, para combater a inflamação. Porque tu imagina que eu tenho o hormônio mais anti-inflamatório de todos, é o cortisol, por incrível que pareça. Né? E o elemento alimentar mais anti-inflamatório que tem é a gordura. Aí a gente tem classes diferentes de gorduras, né? Mas gordura natural. A gordura da chia para ti as aminoácidas são as duas mais anti-inflamatórias, tem a maior quantidade de ômega 3. Para quem consome fontes animais, a do peixe,
para os dois, o azeite de oliva, o óleo de coco, o óleo de abacate, o óleo de chia. E eu vou te dizer que assim, ó, até na gordura do porco, do gado e tal, tem coisas que são boas e coisas ruins. Então, entender disso, desse complexo, né, assim, dos macronutrientes, carboidratos, proteína, né, já faz a pessoa ter uma libertação Nossa, gigantesca. já dá um boom assim na pessoa, né? Um E até bem-estar. tira a ansiedade, tá entendendo? Tira. Porque assim, E daí eu queria até para ajudar eles, porque a gente está com pouco tempo agora, então para a gente conseguir fazer esse boom hormonal, tem dois neurotransmissores, o senhor pode falar melhor, mas que não se fala tanto, mas que é extremamente importante para a ansiedade, seria o GABA, né? Isso que é um neurotransmissor que ele relaxa, dá um alívio na ansiedade, que daí o senhor pode falar se além da meditação e respiração ele é provocado de outra forma, e a anandamida, não é? Que também ajuda na memória, no controle das emoções, atua como antidepressivo natural. Então, assim, fala, né? Porque eu sei que, como não é um assunto tão tratado, os outros já são mais tratados, mas às vezes, como é um pouquinho, para o senhor não, mas para o pessoal que está nos assistindo é um pouco mais de novidade, então já ajuda também. assim, ó, o GABA, especificamente, ele é o neurotransmissor inibitório mais abundante e o mais importante. Então, nós temos aquilo que nos excita muito, que é o glutamato, e aquilo que nos inibe ao máximo, que é o GABA. Entretanto, na briga, o glutamato sempre ganha. Tem muito mais. Por quê? Porque, volto a dizer, biologicamente é muito mais importante a gente ter como reagir, sair correndo de um animal, do que um outro efeito de ficar extasiado. Então, o GABA, ele só tem espaço quando eu não tiver o estímulo de glutamato. Isso é muito importante. Olha, importante. Então, independente do que eu fizer para aumentar a GABA, a não ser que É eu tome uma mesmo? medicação. Posso tomar uma medicação. Que nem a fome. A fome sempre vai ganhar da inapetência. Por quê? Porque a fome é mais importante do que não comer. É No verdade. momento que eu tenho os neuropeptídeos lá estimulando a fome, acabou a minha não fome. Tá? A mesma coisa com o estímulo glutamatérgico, né? De me excitar. Então, o GABA, ele entra se eu não tiver muito estimulado. Por isso que essas estratégias de respiração, de ambientes Olha, que mais fantástico. equilibrados, tal, são importantes. Segundo, ele vai ter que ser produzido. E, por incrível que pareça, ele passa por um complexo de outros. Uma coisa deriva a outra, que deriva a outra, que deriva a outra. Mas, basicamente, aquilo que está mais ao alcance das pessoas e que mais pode ajudar na GABA, sendo parecidos com GABA, são chás. Olha que Então, delícia. pode. Eu tomo Os chá, chás. então por isso que eu não tenho. Então, e tem algum específico? Tem. Dos chás, eu vejo como o mais potente que eu percebo, Vitor, o chá mais acessível para as pessoas também, tá? Tem alguns que são um pouquinho mais caros, então não cabe aqui. Mas o chá de valeriana. O chá de Ah, é? valeriana... Então, o chá de valeriana, Ó, ele anota tem aí, gente. Eu mesmo vou anotar. valeriana officinalis, tá? É excelente. Que É uma show. forma... Agora, claro, tem o de mulungu, tem o chá tulsi, tem o chá de ashwagandha, tem o chá de melissa, tem o chá de Ah, erva doce, melissa eu tenho aqui na minha hortinha. chá de camomila, chá de lavanda. As pessoas têm que, né, inventar. Mas o que eu percebo mais resultados, Vitor, na prática clínica, Que que fantástico. às vezes eu prescrevo em cápsula, o extrato, né, o extrato seco, tá, de valeriana. Tá. Quando a gente fala da anandamida, é muito mais complexo de explicar, tá? Porque como é uma junção de nutrientes ou de estratégias para que eu estimule, eu dependo de muito mais detalhes. E nesses detalhes entra, novamente, magnésio, entra níveis bons de vitamina D, entra alguns fitoterápicos, e aí, assim, eles meio que se combinam, alguns fitoterápicos. A gente estuda, assim, no mais estudado atualmente, que está para ser legalizado no Brasil, a gente pensa no óleo de CBD, né? É, Tá? O óleo de canabidiol, que ainda não está legalizado, mas não para venda no Brasil, né? Que vai ser realmente o que mais vai funcionar, porque é o que mais funciona, é o que mais estudado para isso. Mas, fora isso, tudo aquilo que nos acalma, então vamos pegar tudo que pode me acalmar, porque os neurotransmissores eles não são assim, agora só tu, não. Eles nunca podem é morrer, tudo né? interligado. Aham. Tudo interligado. Então, se eu for para o lado, eu tenho que mirar no GABA. Porque se eu mirar no GABA,
eu estou atingindo todos aqueles que podem provocar um efeito mais Chegar e calmante. Então, mirar no GABA, eu posso estar mirando também numa serotonina, porque é quando eu tenho mais GABA que eu tenho mais possibilidade de produzir serotonina também. fantástico. Você vê que E no final, doutor, porque a gente tem 4 minutos, mas as pessoas perceberem que tudo é estilo de vida. Tomar um chá é estilo de vida, me exercitar é estilo de vida, comer bem é estilo de vida, dormir bem, que a gente sabe que se não dorme bem também, dormir 2 horas, 2 noites, se dormir 2 horas, o cortisol vai lá para cima, também vou ficar estressado, ansioso. Então, dormir bem é estilo de vida, tomar água é estilo de vida. Então, no final de tudo, é o todo santo dia, é o estilo de vida. Mas é que assim, não tem como fugir disso, tá entendendo? Estudo de vida, cada vez mais nós estamos nos voltando às coisas que são milenares, que sempre foram feitas e que de uma hora para outra foram negadas em absoluto para essa medicina que eu vivencio, que a medicina moderna, ela negou É tudo. integrativa, né? Que você trabalha só com isso, o programa é disso, o seu livro é disso. É isso aí. Então a gente Inclusive, eu tem queria que... dizer para todos que estiverem aqui, que é do Resiliência, sigam o Dr. Vitor Sorrentino, um dos maiores e melhores médicos do Brasil, um homem verdadeiramente que respira medicina desde pequenininho. Então, mesmo. é uma pessoa que estuda muito, tem muito conhecimento, vivência prática. Eu só tenho que recomendar, vocês viram, né? Uma hora de live, quanto conhecimento, quanta naturalidade ao se falar. E olha, nada programado, né, Vitor? Não falamos nada, só falamos assim, o que a gente vai falar? Ansiedade, então lá a gente conversa. Mas a gente já sabia que ele é um poço de conhecimento. Ele, na verdade, você vive isso. Então, quando a gente vive, não é nada artificial. Na verdade, a sua vida. Então, quando a gente vive, é fácil falar, é fácil transmitir o mais bonito. É fácil se conectar com o outro. Porque o que eu percebi agora na sua linguagem é que você tem uma linguagem fácil, mesmo falando de coisas difíceis. E às vezes a gente pega profissionais que sabem tanto, mas não sabem passar a mensagem. Aí não adianta, porque o outro não vai se conectar. Então, você tem o número de seguidores que você tem o reconhecimento que você tem na mídia, porque você sabe passar o difícil, porque medicina não é fácil. Tudo que você conversou aqui, você teve um show, você falou de uma forma simples, mas nós sabemos que não é simples, mas você transmitiu. Isso é uma habilidade. Parabéns por você ter essa habilidade, porque é raro ter essa habilidade. Já começa pela letra de vocês, né? A letra de vocês, eu não sei a sua, mas... Mas, Andresa, é assim, ó, a gente desenvolve quando, assim, eu costumo dizer, o médico que não desenvolve essa habilidade é porque ele não tem real intenção de poder fazer o bem a mais pessoas do que o paciente dele. É essa a verdade. Isso não torna essa pessoa mais má, ou pior, ou melhor do que o Vitor. Não é isso, não. É que ele não despertou que ele pode utilizar isso de uma forma diferente e atingir muito mais gente do que o paciente dele no consultório ou a ciência. Faz parte. Tem gente que não desperta uma vida toda por uma Porque assim, possibilidade. olha, o melhor médico não é aquele que sabe tudo sobre Não, medicina. de jeito O nenhum. melhor advogado não é aquele que sabe tudo sobre o Código Penal, a lei, é aquele que sabe conversar com o juiz, com o cliente, com o promotor. O melhor médico é aquele que sabe tratar com o paciente, com o público que lhe assiste. Então, esse sim é o melhor médico. Não é aquele que sabe sobre tudo, mas aquele que sabe transmitir e, mais importante ainda, fazer com que o outro se conecte com você e, a partir dessa live, a partir de amanhã, hoje melhor, comece a se alimentar bem, dormir bem, fazer tudo que você nos orientou, porque aí sim a sua fala vai ter o verbo realizado, que é o fazer. Porque sem o verbo realizado só foi uma hora gostosa que passamos com o Vitor Sorrentino, mas passou e não mudou mais nada, né? Meu querido, gratidão. Vamos tirar uma foto. Gente, tirem foto e marquem ele bastante. Marquem o Resiliência, Andresa Carício Oficial também. Deixa eu botar os... Ah, não, comentário não, que senão daí vai perder. Marquem ele, sigam ele. Depois marca também Andresa Carício Oficial, que eu posto para vocês. Muito obrigada pelo seu tempo, obrigada pela sua vida. Que Jesus te abençoe. Dê luz para você, sua família. Você tem filhinho também, né? É. Então, abençoe seu filhinho, sua filhinha. São dois? Um só, um só. Um só, que abençoe muito, dê muita luz, vocês possam dormir bem e uma noite muito próspera. Gratidão por você ter vindo aqui. Foi uma noite magnífica conosco e a gente pôde sentir a sua energia, que é maravilhosa. Foi um prazer, querida. Muito obrigado vocês por estar aqui Gratidão. comigo e terem paciência de me ouvir, tá? É um prazer lhe ouvir. Um beijo, Jesus abençoe. Beijo, querida. Tchau. Amém. Pra você também. Amém. Tchau, tchau. Tchau.
Então, meus amores, vocês gostaram, né? Então, todo mundo que estava aqui, vamos compartilhar essa live. Vamos combinar? Vamos compartilhar a livezinha, porque foi show, né? Ele arrasou, hein, gente? Fala aqui comigo. Arrasou geral. Deixa eu ver os comentários. Arrasou, não arrasou? Vocês aprenderam muito, não aprenderam? Foi maravilhoso.